A madrugada mal começava a iluminar os campos quando Margarida acordou, como fazia a vida toda. Sua pequena casa no campo, com móveis desgastados pelo tempo, estava envolta no mesmo silêncio de sempre, um silêncio que se tornava mais pesado a cada ano. O frio da manhã infiltrava-se pelas paredes, mas isso não a incomodava. Havia algo mais urgente pesando em sua mente: seu filho, João. Margarida se acostumara a noites longas e insones pensando nele. Parecia que o tempo havia parado desde a última vez que recebera uma ligação ou uma carta. 2 anos haviam se passado desde sua última visita. Embora inicialmente Margarida tenha justificado a ausência de João pelo ritmo implacável da vida na cidade, dúvidas começaram a corroer sua tranquilidade. Os vizinhos constantemente perguntavam: como está seu filho, senhora Margarida? Quando ele vai te visitar? Margarida sempre sorria e dizia que João estava muito ocupado, mas, no fundo, a ansiedade crescia como uma sombra. Vestindo suas melhores roupas, uma saia de lã marrom e uma blusa que guardava para ocasiões especiais, Margarida tomou uma decisão que vinha evitando: ela não podia esperar mais. As noites eram longas demais e o silêncio, doloroso demais. Se João não viria até ela, ela iria procurá-lo. Criará seu filho com suas próprias mãos, trabalhando do amanhecer ao anoitecer nos campos, após a morte do marido. Ele era tudo para ela, e ela não podia deixá-lo ir sem ao menos saber a verdade. Estaria bem? Haveria algo o mantendo afastado da mãe ou havia algo mais sombrio por trás de seu desaparecimento? Com uma pequena mala na mão, Margarida deixou sua casa, fechando a porta com um nó na garganta. A jornada até a cidade não era longa em termos de distância, mas o peso emocional a tornava interminável. Ela embarcou no velho ônibus que a levaria ao seu destino. Sentada num canto, enquanto observava o campo desaparecendo pela janela, Margarida lembrava das vezes que acenava para João quando ele partia para a cidade cheio de sonhos e promessas. Ele prometera voltar, prometera que seu sucesso também seria dela. Mas agora, após tantos anos de silêncio, aquelas lembranças enchiam de uma tristeza avassaladora. Margarida continuou a viagem enquanto a paisagem mudava. As vastas planícies do campo deram lugar a imensos edifícios cinzentos que pareciam desafiar o céu. A cidade era barulhenta, agitada e, para Margarida, completamente estranha. As luzes dos carros, o ruído constante do trânsito, a pressa das pessoas, tudo fazia com que ela se sentisse pequena, como se estivesse em um lugar onde não pertencia. Mas não havia volta. João estava ali, e ela precisava encontrá-lo. Ao chegar à rodoviária, Margarida sentiu-se sobrecarregada com o número de pessoas indo e vindo sem sequer notá-la. Com dificuldade, encontrou o pedaço de papel amassado com o endereço da mansão de João. Guardaram na bolsa desde a última vez que ele escreveu para ela. O endereço ficava em uma das áreas mais exclusivas da cidade, um lugar que ela jamais imaginara visitar. Pegou um táxi. Enquanto o carro percorria as ruas luxuosas, Margarida observava as enormes construções e mansões ao redor, em total admiração. Nunca vira casas tão grandes, tão perfeitas, que eram frias, impecáveis e pareciam desprovidas de vida. Ela lembrou-se da promessa de João: um dia, trarei você para viver comigo na cidade, onde tudo é mais fácil, mais confortável. Mas Margarida nunca quisera deixar sua vida no campo. Tudo o que desejava era que seu filho fosse feliz, mesmo que isso significasse estar longe dela. Finalmente, o táxi parou em frente a uma mansão imponente. Os portões de ferro e o jardim perfeitamente aparado a intimidavam. Com as mãos trêmulas, pagou o motorista e saiu do carro. Diante da porta, sentiu o peso do luxo ao redor, como se o próprio lugar a estivesse julgando. Respirou fundo e reuniu coragem, tocando a campainha. Vários minutos se passaram, que embora para Margarida parecessem uma eternidade. Finalmente, a porta se abriu lentamente, revelando uma jovem elegantemente vestida. Sua beleza era fria, e seus olhos, ao encontrar os de Margarida, encheram-se de surpresa e desprezo. Sim, a mulher perguntou, sem se preocupar em esconder o desdém. Sou Margarida, mãe de João, respondeu, com a voz trêmula. O rosto da mulher não demonstrou emoção, sem sorriso, sem gesto acolhedor. João não está em casa, disse secamente. Ele está muito ocupado com os negócios. A decepção e o desconforto de Margarida aumentaram, mas ela não se deixou intimidar. Viera de longe, com o coração partido, para ver seu filho, e não desistiria tão facilmente.
Vim do campo para vê-lo. Posso esperar até que ele volte, disse com uma calma que não refletia a turbulência que sentia por dentro. Carla, como a mulher se apresentou, olhou para ela com uma mistura de irritação e desprezo. Após alguns momentos de silêncio desconfortável, finalmente cedeu e permitiu que Margarida entrasse, conduzindo-a a um pequeno cômodo perto da entrada. O contraste entre a opulência da mansão e a humildade de Margarida era gritante, mas ela não se deixou abalar. Tudo o que queria era saber onde estava seu filho e por que ele não lhe contará sobre sua nova vida, especialmente sobre o casamento. A espera seria longa, mas naquele momento Margarida estava disposta a tudo para se reunir com João. No entanto, o silêncio na casa era perturbador, e, enquanto se acomodava em um sofá que parecia nunca ter sido usado, um sentimento sombrio começou a crescer em seu peito. Algo não estava certo, ela podia sentir. Margarida não conseguia parar de observar o ambiente ao seu redor enquanto estava sentada na enorme e luxuosa sala de estar da mansão. O contraste entre os móveis antigos de sua casa e a opulência fria que a cercava agora era esmagador. As paredes eram adornadas com pinturas caras, e as pesadas cortinas de veludo caíam até o chão, como se escondessem segredos atrás delas. Apesar de todo o luxo, havia algo no lugar que parecia vazio, como se a casa em si carecesse de vida. Margarida se remexeu desconfortavelmente no sofá de couro, que rangeu sob seu peso. Não conseguia afastar a sensação de que não pertencia àquele lugar, mas seu amor por João a mantinha firme. Viera de tão longe para vê-lo e não sairia dali sem respostas. Ela olhou ao redor, procurando sinais de seu filho, uma foto, uma lembrança que confirmasse que aquela era sua casa, mas não encontrou nada. Não havia uma única foto de João, nenhum vestígio de sua presença. Era como se a mansão não guardasse nada dele. Vários minutos se passaram antes que Carla, esposa de João, voltasse à sala. Sua expressão continuava fria, quase indiferente, e ela trazia uma xícara de chá, que colocou diante de Margarida em uma mesa baixa. Para aquecê-la, disse Carla, com indiferença. Obrigada, querida, respondeu Margarida suavemente, tentando quebrar a barreira entre elas. Quando acha que João voltará? Estou tão ansiosa para vê-lo. Carla sentou-se em uma cadeira próxima, cruzando as pernas com uma elegância que parecia calculada. Seus olhos percorreram o corpo cansado de Margarida, como se avaliasse cada detalhe de sua aparência humilde. João está muito ocupado ultimamente, respondeu Carla. Os negócios consomem todo o seu tempo. Às vezes, ele nem volta para casa à noite, está sempre viajando, fechando acordos importantes. Ele é um homem muito solicitado. Margarida assentiu lentamente, mas algo nas palavras de Carla não lhe parecia certo. Aquele não era o João que ela conhecia. Seu filho sempre fora dedicado, sim, mas também amoroso. Jamais teria deixado a mãe tanto tempo sem uma palavra, muito menos com a indiferença que Carla exibia agora. Cada palavra dela parecia carregada de frieza e distância, como se houvesse algo que não queria revelar. Quando acha que poderei vê-lo? Pressionou Margarida, com a voz mais firme. Não sei, respondeu Carla, levantando-se novamente. Podem ser dias, talvez semanas. Não tenho certeza da agenda dele. Mas, se quiser, pode ficar aqui até ele retornar. Carla não esperou uma resposta antes de se retirar novamente, deixando Margarida sozinha naquela sala enorme e vazia. Margarida observou a figura de Carla desaparecer pela porta, deixando-a com o eco de seus próprios pensamentos. O tempo passava devagar na mansão, e a luz que atravessava as janelas começou a esmaecer à medida que o sol se punha, tingindo tudo em tons de laranja e dourado. Os segundos pareciam horas enquanto Margarida esperava por algum sinal, alguma notícia de seu filho. O chá que Carla trouxera já havia esfriado, mas Margarida nem o tocará, seu estômago estava agitado demais para beber ou comer qualquer coisa. Horas depois, Margarida começou a se sentir ainda mais desconfortável. O silêncio na mansão era inquietante, quase opressor. As paredes pareciam se fechar, e cada som, desde a madeira rangendo até o murmúrio distante dos empregados, que ecoava em sua mente. Ela sabia que algo estava errado. Seu instinto de mãe gritava que havia algo escondido por trás daquela frieza, algo que Carla não estava disposta a lhe contar. Os empregados passavam de vez em quando, evitando olhar diretamente para ela. Eram como sombras, movendo-se rapidamente de um cômodo para outro, como se quisessem permanecer invisíveis. E isso só aumentava o desconforto no coração de Margarida.
ninguém lhe sorria, nem sequer um olhar de compreensão. Sentia-se como uma estranha na vida do próprio filho. Finalmente, quando a escuridão já havia tomado conta da casa, Carla voltou à sala. Desta vez, não ofereceu explicações ou palavras gentis. Simplesmente permaneceu na entrada, olhando para Margarida. Já está tarde, senhora Margarida, disse, sem emoção. Pedirei a Alfredo, nosso mordomo, que a acompanhe até um quarto onde poderá descansar. Pode levar alguns dias até João voltar. Margarida se levantou, assentindo lentamente, embora seu coração estivesse cheio de incerteza. Queria dizer algo, fazer mais perguntas, mas sabia que Carla não lhe daria respostas. A esposa de seu filho tinha uma barreira impenetrável ao seu redor, e não havia como atravessá-la, pelo menos, não naquele momento. Alfredo, o mordomo, apareceu na porta. Era um homem mais velho, com o rosto marcado pela experiência e uma expressão cautelosa. Ele fez sinal para que Margarida o seguisse pelos corredores escuros da mansão, em silêncio. Enquanto caminhavam, Margarida percebeu que Alfredo evitava fazer contato visual com ela, mas havia algo em sua postura que a fazia pensar que ele sabia mais do que estava revelando. Chegaram a um quarto pequeno, afastado do centro da casa. Não era mais do que um quarto de hóspedes, mas, para Margarida, era mais do que suficiente. Estava exausta, tanto física quanto emocionalmente. Sentou-se na beirada da cama, ouvindo os passos de Alfredo desaparecendo pelo corredor. O silêncio voltou a cair sobre ela, pesando em seu peito. Antes que Alfredo fechasse a porta, Margarida o deteve com uma pergunta que estava em sua mente desde que chegará. Com licença, Alfredo, é isso? Perguntou suavemente. Você sabe quando meu filho voltará? Alfredo hesitou, como se não tivesse certeza se deveria responder. Finalmente, assentiu levemente, sem olhar diretamente para ela. Seu filho João, é complicado, senhora Margarida. Ele está muito ocupado, respondeu, sem acrescentar mais nada, antes de fechar a porta atrás de si. As palavras de Alfredo ecoaram na mente de Margarida. Algo na maneira como ele falava a deixava inquieta, as mesmas palavras vazias que Carla repetira, mas desta vez com um tom que parecia esconder algo mais. Deitada na pequena cama, Margarida tentou fechar os olhos, mas o sono não vinha. Seu filho estava em algum lugar, talvez mais perto do que imaginava, envolto em um mistério que ela não conseguia entender. O que Carla estava escondendo, e por que ninguém parecia disposto a falar sobre ele diretamente? Quando os primeiros raios de sol passaram pelas pesadas cortinas do quarto, Margarida abriu os olhos após uma noite cheia de sonhos inquietos. O peso emocional da noite anterior ainda pesava em seu corpo, mas ela sabia que não podia parar agora. Mesmo que Carla insistisse que João estava longe a negócios, seu coração lhe dizia o contrário. Havia algo naquela mansão que não se encaixava, algo que todos ao seu redor pareciam esconder. Ela se levantou devagar, sentindo o chão frio sob seus pés descalços, e vestiu as mesmas roupas que trouxera do campo. Quando estava pronta, decidiu ir até a sala de jantar, esperando que, talvez, Carla lhe desse alguma notícia mais concreta sobre seu filho. Enquanto caminhava pelos longos corredores, o silêncio absoluto a envolvia. Ela mal ouvia os passos dos empregados, que se moviam como sombras pelos cômodos, sem dirigir-lhe uma palavra ou sequer olhar em sua direção. Ao chegar à sala de jantar, encontrou a enorme mesa vazia. Não havia sinal de Carla ou de qualquer outro membro da família. Apenas alguns empregados passavam de um lado para o outro, preparando um café da manhã que parecia mais adequado para uma festa do que para a solidão que preenchia a casa. Margarida sentou-se lentamente em uma das cadeiras, desconfortável com o luxo que a cercava, mas decidiu esperar. Minutos, talvez horas, passaram, mas Carla não apareceu. Apesar do tamanho da mansão, ela parecia vazia, e a sensação de abandono crescia no peito de Margarida. Os empregados se moviam rapidamente, evitando seu olhar cada vez que passavam por perto, nenhum gesto gentil, nem mesmo uma saudação cortês. Era como se temessem que ela lhes fizesse alguma pergunta, como se sua presença perturbasse a rotina fria e controlada que Carla havia imposto. Após terminar o café da manhã, sem ao menos se lembrar do que havia comido, Margarida decidiu explorar a mansão. Algo a impulsionava a descobrir o que estava realmente acontecendo, a encontrar qualquer pista que revelasse onde João estava. Margarida passou por vários quartos trancados, o que lhe pareceu estranho em uma casa tão grande.
Cada vez que tentava se aproximar de uma das portas, um empregado aparecia, quase como se estivessem de olho nela, oferecendo uma desculpa para afastá-la daquela área. Em um dos corredores mais distantes da casa, próximo à área que parecia reservada para os empregados, Margarida viu Alfredo, o mordomo. Ele estava curvado, limpando uma mesa antiga, mas, ao perceber sua presença, parou o que estava fazendo. Seus olhos, que pareciam carregar uma mistura de preocupação e cautela, permaneceram fixos nela por um segundo a mais do que o normal. Alfredo, chamou Margarida, aproximando-se devagar. O homem ergueu o olhar e, embora parecesse desconfortável, não a evitou como os outros. Senhora Margarida, respondeu ele, com uma voz grave. Onde está meu filho? Perguntou diretamente, sentindo que não podia mais fingir que tudo estava bem. Alfredo se enrijeceu, como se aquela pergunta o colocasse em uma situação perigosa. Olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Não é o meu lugar para dizer, disse, hesitando, mas Margarida percebeu que Alfredo sabia algo importante. Contudo, sua intuição lhe dizia que ele segurava a chave para desvendar o que realmente estava acontecendo naquela casa. Se não é o seu lugar, então de quem é? Replicou Margarida, tentando manter a calma. Meu filho é tudo que eu tenho, e algo me diz que não estão me contando a verdade. Alfredo desviou o olhar, claramente perturbado com a situação, mas, antes que pudesse dizer mais alguma coisa, um som no corredor o alertou. Carla apareceu na porta, sua presença fria preenchendo o ambiente. Está tudo bem por aqui? Perguntou ela, com um sorriso tenso, observando tanto Margarida quanto Alfredo, que imediatamente retomou seu trabalho em silêncio. Margarida sentiu o olhar penetrante de Carla sobre si, mas não disse nada. Sabia que precisava ser cautelosa, pelo menos por enquanto. Assentindo levemente, deixou o cômodo e voltou ao saguão principal. Mais tarde, conforme a tarde avançava, Margarida decidiu se aproximar de Alfredo novamente, sabendo que ele era seu único aliado em meio àquele ambiente hostil. Encontrou-o na cozinha, arrumando talheres, e dessa vez garantiu que ninguém estava por perto. Alfredo, eu sei que você sabe de algo. Por favor, me conte a verdade, implorou Margarida, em voz baixa, seu olhar transparecendo desespero. O mordomo abaixou o olhar, mas, dessa vez, não conseguiu evitar responder. Senhora Margarida, as coisas nesta casa não são o que parecem, sussurrou, com um tom tenso. Seu filho, João, não está viajando. Ele está aqui na casa. Margarida sentiu como se seu coração fosse despedaçado. João estava ali o tempo todo. Por que Carla havia mentido? Antes que pudesse fazer mais perguntas, Alfredo continuou, abaixando ainda mais a voz. João sofreu um acidente há alguns meses, um acidente muito grave. Desde então, Carla não permite que ninguém o veja. Ela o mantém escondido. Antes que Margarida pudesse processar as palavras de Alfredo, ele rapidamente se afastou, deixando-a sozinha na cozinha, imersa em novas suspeitas. Naquela noite, em seu quarto pequeno, Margarida não conseguia parar de pensar no que descobrira. Algo terrível estava acontecendo naquela casa, e agora ela sabia disso com certeza. Carla mentia desde o começo. Seu filho, seu amado João, estava ali, em algum lugar, e estavam mantendo-o prisioneiro de alguma forma. A intriga e o medo a consumiam, mas uma coisa estava clara, ela não sairia daquela mansão até descobrir exatamente o que acontecerá com seu filho e por que sua própria esposa o mantinha afastado do mundo. Margarida prometeu a si mesma que encontraria a verdade, custasse o que custasse. Os sussurros das sombras pareciam ecoar pelos corredores da mansão, misturando-se com os pensamentos inquietos de Margarida enquanto tentava dormir. Ela sabia que João estava ali, tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. Mas ele estava sendo escondido, mantido nas sombras pela frieza de Carla. As palavras de Alfredo ecoavam em sua mente, João está na casa. Mas por que ninguém falava sobre ele? Que tipo de acidente ele sofrerá que o mantinha trancado e invisível para o mundo? A ansiedade e o medo não a deixavam ficar parada. O silêncio na mansão era mais opressor do que nunca, e a sensação de que algo estava errado corroía seu interior. Determinada, levantou-se da cama, decidida a agir. Sabia que Carla não lhe diria nada, e as poucas pistas dadas por Alfredo não eram suficientes. Precisava encontrar a verdade por conta própria, mesmo que isso significasse arriscar-se no desconhecido.
Descalça e se movendo com cautela, deixou seu quarto e caminhou pelos corredores escuros da mansão, iluminados apenas pelo brilho fraco das lâmpadas. Sua respiração acelerava a cada passo, e o eco de seus pés parecia ressoar em cada canto, como se a casa inteira estivesse observando. As sombras alongadas dos móveis pareciam se mover ao seu redor, e Margarida sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela passou por várias portas trancadas, lembrando-se de como, nos dias anteriores, notara que muitos dos cômodos estavam completamente fechados. Parou em frente a uma dessas portas, uma grande porta de madeira com uma pesada fechadura. Algo dentro dela dizia que, atrás daquela porta, estava uma parte da verdade que buscava. Tentou girar a maçaneta, mas estava trancada, como tantas outras. Quando estava prestes a se afastar, ouviu um som. Um murmúrio fraco, quase imperceptível, vindo do outro lado da porta. Margarida prendeu a respiração e encostou o ouvido contra a madeira. Não conseguia distinguir as palavras, mas o que ouviu era inconfundível. Alguém estava falando, e não era um monólogo, parecia uma conversa. O medo misturava-se à curiosidade. Quem estava ali? Seria João? Margarida deu um passo para trás, com o coração disparado. Não conseguia abrir a porta, mas aquele som confirmou suas suspeitas. Algo estava acontecendo por trás daquelas portas trancadas. Antes que pudesse se mover, uma figura apareceu no final do corredor. Era Alfredo, o mordomo. Ao vê-la ali, ele ficou visivelmente tenso e começou a caminhar em sua direção, seus passos leves e silenciosos, como se tentasse não alertar ninguém. Senhora Margarida, sussurrou ele, assim que chegou perto dela. A senhora não deveria estar aqui. Carla não pode saber disso. Margarida olhou para ele, seus olhos refletindo a urgência de uma mãe desesperada. Alfredo, por favor, me diga a verdade. Meu filho está aqui, não está? Vocês não podem continuar escondendo o que está acontecendo. Algo está errado, sinto isso no meu coração. Alfredo olhou ao redor do corredor, verificando se não havia mais ninguém por perto, e se aproximou ainda mais. Seus olhos estavam cheios de preocupação, mas também de compaixão. A senhora está certa. João está aqui, respondeu ele gravemente, mas não da forma como espera. Ele sofreu um acidente, ou pelo menos é o que todos supostamente deveriam acreditar. Margarida sentiu um aperto no peito. Que tipo de acidente? Perguntou, com a voz trêmula. Alfredo engoliu em seco, claramente nervoso com o que estava prestes a revelar. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Carla disse que João sofreu uma queda, mas os rumores entre os empregados sugerem que não foi um acidente. O que sabemos com certeza é que, desde então, João não é o mesmo. Ele está acamado, muito doente, e sendo mantido em um quarto na ala mais afastada da casa. Apenas Carla e algumas poucas pessoas têm permissão para vê-lo. Margarida sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. Por que estão escondendo ele? Perguntou, com a voz embargada de angústia. Não tenho certeza, respondeu Alfredo, olhando para o chão. Mas muitos de nós acreditamos que não foi um simples acidente. Desde que João ficou doente, Carla assumiu o controle de todos os negócios, e ela mal permite que alguém o visite, nem mesmo a enfermeira responsável por seus cuidados tem liberdade. A casa inteira se tornou uma prisão para João. A cabeça de Margarida rodava com essas novas informações. Seu filho estava sendo mantido prisioneiro em sua própria casa, sob o controle de sua esposa, e ninguém fazia nada para ajudá-lo. Eu preciso vê-lo, disse Margarida, com os punhos cerrados. Eu preciso ver meu filho. Alfredo a olhou com tristeza. Não é tão simples assim. Carla tem olhos por toda parte. Ela não permite que ninguém se aproxime de João sem sua permissão. Mas há alguém que talvez possa ajudá-la. Margarida ergueu o olhar, uma centelha de esperança iluminando seus olhos. A enfermeira que cuida de João, continuou Alfredo. O nome dela é Camila. Ela é a única que viu João desde que ele adoeceu. Se conseguir falar com ela, talvez consiga descobrir mais. Margarida sentiu, sentindo uma fagulha de esperança se reacender dentro dela. Agora tinha um nome, uma possível aliada. Mas também sabia que qualquer passo em falso poderia colocar em risco não apenas a saúde de seu filho, mas também a sua própria vida.
Alfredo a levou discretamente até o jardim dos fundos, onde um pequeno recanto ficava escondido pelos altos muros da mansão. A senhora não pode ir diretamente, alertou ele. Deve esperar o momento certo. Carla sai da casa em determinados horários para resolver negócios. Quando ela sair, eu encontrarei uma forma de levá-la até Camila. Mas, por favor, senhora Margarida, seja cautelosa. Ninguém aqui está seguro. Margarida assentiu, determinada. O ar fresco da noite no jardim a trouxe um momento de clareza. Sabia que as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas enfrentar Carla seria uma tarefa perigosa. De volta ao seu quarto, Margarida se deitou na cama, a mente a mil com tudo que descobrira. João estava em algum lugar naquela mansão, e ela não descansaria até que o libertasse. Agora sabia que não estava sozinha nessa luta. Camila e Alfredo seriam seus pilares para desvendar a verdade e resgatar seu filho das garras de Carla. Na manhã seguinte, Margarida acordou com os primeiros raios de sol e ainda com a mente turva pelas revelações da noite anterior. Sabia que a situação na mansão era muito mais sombria do que Carla deixava transparecer, e que seu filho estava preso em uma trama que ainda não conseguia compreender completamente. Mas a frieza calculista de Carla e o tom de preocupação de Alfredo deixavam claro que nada ali era por acaso. Aguardando o momento certo, como Alfredo havia sugerido, Margarida prestou atenção aos movimentos na mansão. Por fim, ao ver Carla saindo cedo para tratar de assuntos de negócios, sentiu que sua oportunidade havia chegado. Seu coração batia forte enquanto se dirigia pelos corredores, na direção indicada por Alfredo, até a ala onde ficava o quarto de Camila, a jovem enfermeira responsável pelos cuidados de João. Parou em frente a uma porta discreta, quase escondida ao final de um longo corredor. Respirou fundo antes de bater suavemente, sentindo as mãos trêmulas pela tensão que se acumulava dentro dela. Após alguns segundos, que pareceram uma eternidade, a porta se abriu, revelando uma jovem mulher de rosto cansado, mas de olhar bondoso. Era Camila. Você é a mãe de João? Camila perguntou em um sussurro, como se já soubesse quem Margarida era, embora nunca tivessem se encontrado. Margarida assentiu, sentindo a emoção subir à garganta. Preciso saber a verdade sobre meu filho, disse, com a voz trêmula, mas firme. Por favor, me diga o que realmente está acontecendo. O que houve com ele? Camila olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava por perto, e então, com um gesto rápido, fez sinal para Margarida entrar. Após fechar a porta com cuidado, virou-se para Margarida, seu rosto demonstrando preocupação e apreensão. Há muito que eu não deveria lhe contar, mas você tem o direito de saber, começou Camila, com a voz baixa. Seu filho está gravemente doente, e não apenas por causa do acidente que Carla mencionou. Eu não tenho provas concretas, mas suspeito que João está sendo lentamente envenenado. O mundo de Margarida parou naquele instante, e as palavras de Camila lhe atingiram como um golpe forte no peito. Envenenado, sussurrou Margarida, tentando absorver o que acabará de ouvir. Como isso é possível? Quem poderia fazer algo assim? Camila respirou fundo antes de continuar. Carla controla tudo o que acontece nesta casa. Desde o acidente de João, ninguém tem acesso direto ao seu tratamento, exceto eu e poucas pessoas de confiança dela. Os sintomas que João apresenta não condizem com uma queda. A fraqueza, os vômitos, a perda de mobilidade, tudo aponta para algo que o está enfraquecendo lentamente. Não tenho provas, mas toda vez que ele começa a mostrar sinais de melhora, ele repentinamente piora após uma visita de Carla. Margarida sentiu uma onda de raiva gelada crescer dentro dela. Como Carla poderia fazer algo tão monstruoso? Seu amado filho estava sendo destruído de dentro para fora pela própria esposa, e ele nem sequer sabia. Isso não pode estar acontecendo, disse Margarida, lutando contra as lágrimas. Por que ela faria isso? O que ganharia com isso? Camila olhou com tristeza. Controle. Desde que João adoeceu, Carla assumiu o controle de todos os negócios dele, fez transações financeiras suspeitas e envolveu até mesmo seu irmão Guilherme. Tudo indica que eles estão drenando as contas de João e se apossando de seus bens. Se ele morrer, Carla herdará tudo. As palavras de Camila foram como um soco no estômago de Margarida. Tudo começava a fazer sentido, a frieza de Carla, o silêncio na mansão, os olhares evasivos dos empregados.
Era um plano meticulosamente calculado para tomar tudo que João construíra, enquanto ele, indefeso, definhava em uma cama. Precisamos fazer algo, disse Margarida, com a voz embargada. Precisamos tirá-lo daqui. Camila assentiu. Eu sei, mas não será fácil. Carla controla tudo. Qualquer medicamento que João recebe passa por ela, e os médicos estão sob seu comando. Tentei mudar o tratamento, mas ela sempre descobre. Não sei por quanto tempo mais poderei ajudar sem que ela perceba. Margarida sentiu um nó na garganta, o medo pelo futuro de seu filho crescendo dentro dela. Sabia que não podiam simplesmente esperar. Precisavam de um plano, e rapidamente. Mas também precisavam de provas, algo que pudessem levar as autoridades para expor o que Carla estava fazendo. Sem isso, tudo seria em vão. Há alguma maneira de conseguirmos provas do que estão fazendo a ele? Perguntou Margarida, olhando firme para Camila. A enfermeira assentiu, embora com cautela. Estou coletando amostras dos medicamentos que Carla lhe dá, e penso que posso encontrar um médico de confiança para analisá-las. Mas precisarei de tempo, e será arriscado. Se Carla descobrir o que estamos fazendo, a situação de João pode piorar. Margarida sabia que o tempo não estava ao seu favor, mas também compreendia que sem provas não tinham chance de salvar seu filho. Carla e Guilherme eram perigosos, e qualquer erro poderia colocar não apenas a vida de João em risco, mas também a de Camila e a dela mesma. Faça isso, Camila. É nossa única opção, disse Margarida, segurando as mãos da jovem enfermeira com uma urgência desesperada. Por favor, precisamos salvar meu filho. Camila assentiu, determinada. Farei isso, mas a senhora também precisa ser cuidadosa. Carla não é tola, e se suspeitar de algo, não hesitará em agir. O que estamos fazendo é extremamente perigoso. Margarida sabia que o perigo pairava sobre ela como uma sombra constante, mas o amor que sentia por seu filho era mais forte que qualquer medo. Não importava o que tivesse de fazer ou o risco que precisasse enfrentar, ela não descansaria até que João estivesse a salvo. Enquanto Camila começava a coletar as amostras dos medicamentos e preparava o plano para analisá-las, Margarida ficou sozinha no pequeno quarto, seus pensamentos um turbilhão de emoções. Por um lado, sentia medo, o medo do que Carla poderia fazer se descobrisse o que estavam planejando. Por outro, uma raiva crescente e uma determinação inabalável a mantinham firme. Sabia que a luta seria difícil, mas estava pronta para enfrentá-la. Ao sair do quarto de Camila, encontrou Alfredo no corredor. Seus olhos, apesar de cansados, mostravam um brilho de alívio ao vê-la. Descobriu o que queria saber? Ele perguntou em voz baixa. Margarida assentiu. João está sendo envenenado. Carla está matando-o aos poucos. Alfredo fechou os olhos por um instante, como se aquilo confirmasse todas as suas suspeitas. Então, olhou para Margarida com uma expressão de determinação. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar, disse ele. Não podemos deixar que Carla saia impune. Margarida assentiu. Agora mais do que nunca, precisava de aliados. Alfredo e Camila seriam suas âncoras nessa luta. O tempo estava contra eles, mas cada um sabia o que fazer. Camila continuaria a cuidar de João e a reunir provas, enquanto Alfredo monitoraria as idas e vindas de Carla e Guilherme, avisando Margarida de qualquer movimento suspeito. Os dias seguintes foram um misto de tensão e esperança. Margarida passava a maior parte do tempo vagando pelos corredores da mansão, sempre alerta, observando os empregados, anotando mentalmente qualquer detalhe que pudesse ser útil. Cada pequeno avanço era uma vitória, mas cada minuto que passava também aumentava o risco de serem descobertos. Finalmente, a tão esperada notícia chegou. Camila encontrou Margarida em segredo e disse-lhe que as amostras estavam prontas para serem analisadas por um médico de confiança. Margarida soube que aquele era o primeiro passo concreto para a libertação de João, mas também compreendia que a jornada ainda seria longa. Mas, por mais cuidadosos que fossem, sabiam que Carla começava a desconfiar. A presença dela na mansão se tornava cada vez mais opressora, seus olhares mais frios e suas ordens mais rígidas. Margarida sentia que a tensão se acumulava, como uma tempestade prestes a estourar. Uma noite, ao voltar para o quarto, Margarida olhou pela janela, onde as luzes da cidade piscavam ao longe. Perguntava-se quantas outras vidas Carla havia destruído com sua ambição insaciável.
Mas uma coisa era certa: seu filho não seria a próxima vítima. A determinação de Margarida estava mais forte do que nunca, e ela sabia que, com Camila e Alfredo ao seu lado, enfrentaria Carla de frente. Os dias passavam lentamente na mansão, e cada hora parecia se arrastar como um lembrete doloroso do tempo que João passava sob o controle de Carla e Guilherme. Mas, agora, Margarida tinha uma vantagem: as provas estavam a caminho, e a confirmação do envenenamento de João estava prestes a ser revelada. Entretanto, algo ainda a preocupava profundamente. Mesmo com as provas, João continuava um prisioneiro em sua própria casa, e Carla mal saía da mansão, o que dificultava ainda mais as tentativas de Margarida de se aproximar dele. A preocupação de Margarida se intensificava, até que o destino lhe deu uma oportunidade. Certa manhã, Alfredo informou que Carla e Guilherme teriam uma reunião importante fora da cidade e ficariam fora durante a maior parte do dia. Aquela era a chance que Margarida, Camila e Alfredo esperavam. Era agora ou nunca. O plano para a fuga de João precisava ser executado com precisão. Sabiam que não poderiam simplesmente sair com ele pela porta da frente sem levantar suspeitas, então, juntos, traçaram uma estratégia cuidadosa. Ao amanhecer, Carla e Guilherme saíram da casa. Alfredo, sempre eficiente e discreto, garantiu que os guardas na entrada e as câmeras de segurança ficassem temporariamente desativadas, graças a uma falha técnica em que ele mesmo havia orquestrado. O tempo estava a favor deles, mas sabiam que qualquer erro poderia lhes custar caro. Camila já estava no quarto de João, preparando-o para a mudança. Embora fraco e quase inconsciente, João parecia entender que algo importante estava para acontecer. Seus olhos, opacos pela doença, moviam-se lentamente, tentando compreender o que se passava ao seu redor. Margarida entrou no quarto em silêncio e ficou paralisada ao ver seu filho naquele estado. Fazia semanas desde que conseguira estar tão próxima dele, e agora, ao vê-lo diante de si, não conseguiu conter as lágrimas. O homem que um dia fora seu orgulho, forte e determinado, agora estava deitado, quase irreconhecível, uma sombra do que fora. Sua pele estava pálida, quase translúcida, e seu corpo tão magro que parecia frágil, vulnerável. Ver João assim partiu seu coração em 1000 pedaços, mas também despertou uma força que nem sabia possuir. Ela não deixaria que ele morresse ali. João, meu filho, sussurrou, aproximando-se da cama e acariciando-lhe a mão. Estou aqui. Vim para tirá-lo daqui. João virou a cabeça lentamente, e embora não pudesse dizer uma palavra, Margarida viu um lampejo de reconhecimento em seus olhos. Sabia que, no fundo, ele ainda lutava, ainda resistia, mesmo com seu corpo enfraquecido pelos meses de envenenamento. Camila se aproximou com delicadeza. Precisamos movê-lo agora, antes que Carla retorne, sussurrou. Já arranjei uma ambulância. Ela o levará para uma clínica privada onde estará seguro. Margarida assentiu, enxugando as lágrimas rapidamente. Sabia que aquele não era o momento para fraquejar. Juntas, Margarida e Camila ajudaram João a sentar-se com o máximo de cuidado. Seu corpo mal conseguia se sustentar, e cada pequeno movimento parecia lhe causar dor, mas não havia alternativa, tinham que tirá-lo dali antes que fosse tarde demais. Alfredo apareceu na porta com uma cadeira de rodas, e, cuidadosamente, colocaram João nela. O silêncio na mansão era absoluto, mas cada ruído, o ranger das rodas, o farfalhar dos lençóis, parecia ecoar pelos corredores vazios, como se toda a casa estivesse em alerta. O trajeto até a saída dos fundos foi tenso. Cada sombra e cada canto pareciam esconder uma ameaça iminente. Quando finalmente chegaram à porta de trás, a ambulância estava lá, conforme Camila prometera, com um motorista de confiança que garantirá a segurança deles até a clínica. Colocaram João na maca com todo cuidado e o acomodaram no veículo. Enquanto a ambulância se afastava da mansão, Margarida não relaxou até ver o prédio desaparecendo no horizonte. Camila, ao seu lado, monitorava o estado de João enquanto o veículo seguia em direção à clínica. Embora soubessem que o perigo imediato havia passado, o risco ainda era alto. Carla e Guilherme em breve descobririam que João havia escapado, e a fúria deles certamente seria desencadeada. Margarida olhou pela janela, observando a mansão sumir na distância. Parte dela sentiu um alívio por se afastar daquele lugar que tanto mal causará a seu filho. Mas sabia que a verdadeira batalha apenas começara. Tirar João da mansão fora apenas o primeiro passo.
A clínica privada era pequena, discreta, e ficava longe do agito da cidade, um lugar que Camila escolhera cuidadosamente para que João pudesse receber tratamento sem a interferência de Carla ou Guilherme. Assim que chegaram, uma equipe médica, já informada sobre a situação, levou João para a sala de tratamento. Margarida esperou na sala de espera, sentada numa cadeira desconfortável, enquanto Camila e os médicos trabalhavam no quarto ao lado. Sabia que faziam tudo o que podiam para salvar seu filho, mas a espera era insuportável, e cada minuto sem notícias rasgava seu coração. Após o que pareceram horas, Camila saiu do quarto, com uma expressão de alívio moderado. João está estável por enquanto, disse, num tom tranquilizador. Os médicos acreditam que parte dos danos causados podem ser revertidos, mas será um processo longo e complicado. O importante é que ele está em um lugar seguro agora. Margarida exalou um suspiro que vinha segurando o dia inteiro. Embora seu filho ainda estivesse lutando pela vida, o fato de que ele agora estava fora do controle de Carla e Guilherme já era um grande alívio. Sabia que João ainda corria perigo, mas ao menos tinha uma chance de se recuperar. O que faremos agora? Perguntou Margarida, olhando para Camila com incerteza. Agora esperamos pelos resultados das análises dos medicamentos, respondeu Camila. Se confirmarmos que João estava sendo envenenado, levaremos o caso às autoridades. As evidências financeiras que você coletou também serão cruciais. Carla e Guilherme não escaparão dessa vez. Margarida assentiu, sabendo que aquele momento ainda estava distante. Muito restava a ser feito, e a ameaça de Carla ainda pairava sobre eles. Ela não ficaria de braços cruzados quando descobrisse que João havia fugido. Por enquanto, Margarida permitiu-se um breve momento de paz. Seu filho estava seguro, mesmo que temporariamente, e isso já era mais do que tivera em semanas. Enquanto Margarida aguardava na clínica, o silêncio era diferente daquele da mansão. Ali não havia sombras espreitando ou segredos ocultos, apenas a esperança de que João, finalmente, pudesse recuperar-se. O sol começava a se pôr quando Carla e Guilherme retornaram à mansão. A atmosfera no carro estava tensa, o encontro deles não fora como planejado, e Carla percebera que havia algo diferente no ar. Ela era experiente em observar pequenos detalhes, e, ao notar as sutis mudanças na casa, sua desconfiança cresceu. Assim que entraram, Alfredo estava à espera, com a expressão neutra de sempre, mas Carla notou um leve brilho de desconforto em seu olhar. Está tudo em ordem, Alfredo? Ela perguntou, com sua voz suave, porém autoritária. Sim, senhora. Tudo como sempre, respondeu ele, sem encará-la diretamente, o que apenas aumentou sua suspeita. Mesmo sem evidências, Carla sentia que algo estava errado. Confiando em seus instintos, caminhou até o quarto de João, com Guilherme logo atrás. Ao abrir a porta, seu coração congelou. A cama estava vazia, não havia equipamentos médicos, nem sinais de João. O quarto, antes repleto de silêncio opressor, agora exalava a ausência que ela tanto temia. Guilherme começou a vasculhar o cômodo, procurando qualquer indício do paradeiro de João, mas tudo estava em perfeita ordem, sem nenhum vestígio de luta ou movimentação brusca. Isso não pode estar acontecendo, sussurrou Carla, sua máscara de controle desmoronando por um momento. Como ele poderia ter desaparecido sem que eu soubesse? Carla girou-se abruptamente para Alfredo, que observava de longe, com um olhar inexpressivo. Alfredo, quem estava aqui enquanto estávamos fora? Perguntou, a frieza em sua voz escondendo a raiva que borbulhava por baixo da superfície. Somente o pessoal de sempre, senhora. Nenhuma visita ou movimento estranho, respondeu Alfredo, mantendo seu olhar baixo. Carla lançou um olhar penetrante para ele, como se tentasse ler além da superfície. Depois, virou-se para Guilherme, que, embora calmo, sabia o que aquilo significava. Se João tivesse acesso a cuidados médicos, a evidência de envenenamento poderia ser descoberta, e o plano deles ruiria. Eles se entreolharam, compartilhando o medo de que tudo o que construíram pudesse desmoronar. Carla murmurou, com a voz carregada de fúria, não importa. Vamos encontrá-lo. E quando fizermos, ninguém se interporá no nosso caminho. Enquanto isso, na clínica, Margarida finalmente pôde respirar aliviada, mas sabia que essa paz era apenas temporária. Carla e Guilherme logo perceberiam que João havia escapado e fariam de tudo para recuperá-lo. Camila, observando a expressão de preocupação de Margarida, sentou-se ao seu lado, tentando acalmá-la.
Eu sei o que você está pensando, disse Camila em tom baixo. Carla vai procurá-lo, mas estamos próximos de conseguir o que precisamos para detê-la. Com as provas de envenenamento e os documentos financeiros que temos, ela não escapará. Margarida sentiu, ainda inquieta. João sofreu tanto. Não sei como chegamos a esse ponto. Como não percebi quem Carla realmente era? Camila apertou a mão de Margarida de forma reconfortante. Você fez tudo o que pôde. E agora fez o mais importante, tirou João daquela casa. Agora, é hora de lutar para que ele nunca volte para as garras dela. Margarida sabia que Camila estava certa. Eles tinham provas, aliados e determinação. Carla e Guilherme poderiam ter poder e recursos, mas subestimaram a força de uma mãe determinada a proteger seu filho. Os dias seguintes foram um misto de alívio e tensão. Margarida e Camila permaneceram ao lado de João, monitorando sua recuperação na clínica, enquanto aguardavam ansiosamente os resultados das análises dos medicamentos. Quando finalmente o relatório ficou pronto, a confirmação veio como uma mistura de alívio e horror. João realmente vinha sendo envenenado, recebendo doses progressivamente maiores de uma substância tóxica ao longo dos meses. Margarida sentiu o coração apertado ao ler o diagnóstico. Embora estivesse aliviada por finalmente ter provas concretas, o fato de que Carla fora capaz de algo tão cruel e meticuloso a horrorizava. O relatório, junto com os documentos financeiros que ela e Alfredo haviam reunido, agora representava a única chance de fazer justiça. Assim que conseguiram organizar todas as provas, Margarida e Camila entraram em contato com um advogado de confiança, que já conhecia o caso e as acompanharia até as autoridades. Sabiam que precisavam agir rápido, antes que Carla pudesse usar sua influência para detê-las. No entanto, justo quando estavam prestes a sair para levar as evidências, Camila recebeu uma ligação do advogado. A voz dele estava tensa. Temos um problema, disse ele. Carla e Guilherme apresentaram uma queixa contra você, Margarida, alegando que João foi sequestrado pela própria mãe e que tudo isso faz parte de um esquema para tomar o controle dos negócios dele. Margarida ficou atordoada com a notícia, sentindo o chão sumir sob seus pés. Como isso é possível? Ela perguntou, a indignação transparecendo em sua voz. João está lutando pela vida. Eu sei, respondeu o advogado. Mas parece que estão manipulando as coisas por trás dos bastidores, tentando desacreditá-la antes que você possa apresentar as provas. Precisamos agir rápido. Margarida olhou para Camila, sentindo a gravidade da situação. Estavam prestes a enfrentar uma batalha ainda mais intensa do que haviam previsto, mas não podiam desistir agora. A vida e o bem-estar de João dependiam de cada passo que dariam a seguir. Vamos lutar com tudo que temos, disse Margarida, determinada. E com o apoio de Camila, partiram para confrontar Carla e Guilherme na justiça, com todas as provas em mãos. No tribunal, Carla apareceu vestida com sua habitual elegância, tentando passar a imagem de uma esposa preocupada, alegando que Margarida e Camila sequestraram João para impedi-lo de receber cuidados médicos e, assim, tomarem o controle de sua fortuna. No entanto, Margarida apresentou o laudo das análises dos medicamentos e os documentos financeiros comprovando a manipulação das finanças de João. À medida que as provas foram sendo analisadas, o semblante de Carla começou a mudar. O juiz, depois de revisar as evidências, percebeu a gravidade do caso. João não havia sido sequestrado, ele fora resgatado de uma esposa que planejava lentamente matá-lo para assumir sua fortuna. Carla e Guilherme foram declarados culpados de tentativa de homicídio e fraude financeira. Seguranças escoltaram Carla e Guilherme para fora do tribunal, e Margarida, embora exausta, sentiu finalmente que a justiça fora feita. Nos dias que se seguiram, Margarida voltou ao campo com João, que agora se recuperava em um chalé próximo à sua casa, cercado pelo amor e apoio da mãe. Embora ainda fosse um longo caminho de recuperação, ele estava fora de perigo. Ao lado de Camila, que agora era uma amiga próxima e continuava a cuidar de João, Margarida finalmente podia respirar em paz. João estava em segurança, e o amor que compartilhavam havia vencido todas as sombras. Certa tarde, enquanto caminhavam juntos pelos campos, Margarida olhou para o horizonte e murmurou para João: "Este sempre será seu lar, meu filho, não importa o que aconteça. Sempre será seu refúgio." João sorriu e apertou a mão da mãe, agradecido pelo amor e pela força dela, que o salvaram da escuridão.
E assim, mãe e filho encontraram um novo começo, longe das intrigas e da dor do passado, com a promessa de uma vida de paz e amor. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.